pessoal, nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais sobre os seres vivos e dessa vez nós vamos falar sobre os fungos, o reino fungi. Vamos lá, professor Juliano, começar a nossa aula? Vamos lá, professora Jael, mas antes, clique aqui no gostei e deixe nos comentários as sugestões e as dúvidas para as próximas aulas. Beleza, moçada? Moçada, deixa eu fazer uma pergunta de início, para a gente começar a nossa aula de hoje. Vocês sabem qual é o maior ser vivo do mundo? Será que vocês sabem? É uma baleia? É uma árvore? Eu acho que não. Acho que não, né? No final da aula, professora, não esqueça, a gente vai responder qual é o maior ser vivo do mundo. Mas para começar, vamos falar dos nossos amigos fungos, conhecidos por aí como cogumelos para a maioria dos alunos, né? E para a maioria do público no geral. Vamos lá. Galera, os fungos são eucariontes. Galera, o que é eucarionte? E aí, professor? Vou lembrar disso, aulas passadas a gente já colocou aí o que são seres eucariontes, professor Juliano. E o link da aula está na descrição aqui, né? Olha só, moçada, organismos eucariontes são organismos que têm um núcleo individualizado. E a partir de agora, certo? Todos os organismos que nós vamos estudar são eucariontes, beleza, moçada? Não pode esquecer, procariontes foram só as bactérias que já passaram. Outra coisa, eles são uni ou pluricelulares, coisa também, né, professora, que a gente já falou há muito tempo. Unicelulares quer dizer que eles são compostos por uma única célula, ou pluricelulares quer dizer que são compostos por várias células. Inclusive os fungos são compostos, em sua grande maioria, por várias células. Outra coisa, eles são heterótrofos. E aí, professora, será que eles esqueceram? Não é possível. Não acredito. Heterótrofos são organismos que precisam buscar alimento. Ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, como acontece, por exemplo, com os vegetais. Então, os fungos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles têm que comer, eles têm que buscar. Mas como, professora, se os fungos não andam, eles ficam parados, entre aspas, eles ficam plantados? Fala, professora. Olha só, pessoal, eles são heterótrofos, como o professor Juliano abordou, só que o tipo de digestão, como que eles obtêm esse alimento? É através da digestão extracelular. Ou seja, olha só, eles colocam as enzimas para fora das células. Após a digestão acontecer fora da célula, eles vêm e absorvem esses nutrientes. Então, a digestão é extracelular e por absorção, já absorvem os nutrientes depois da digestão, tá? Olha só, professor Juliano, os fungos, eles estão presentes no ar. Como assim? Na forma de esporos. Ah, vocês já devem ter comprado um pacotinho de pão e uma fatiazinha ali do pão tá embolorada, tem aquele bolorzinho preto. Aí você pensa assim, vou tirar só essa fatia aqui, o restante tá tranquilo. Você acha que está certo, professor Juliano? Eu acho que não, viu, professor? Por quê? Porque ali contém os esporos que podem ter contaminado as outras fatias de pão ali dentro daquele pacote, tá? Então, quando isso acontecer, troquem todo o pacote de pão, tá bom? Bom, esses esporos, eles são de fácil dispersão, ou seja, o próprio ar dispersa esses esporos. Professora, inclusive é bom lembrar que quando a gente coloca uma fruta na fruteira, de repente, do nada, ela mofa. Ela fica toda verde, toda preta, né, em alguns casos. Então o pessoal pergunta muito de onde vêm esses esporos, né? Vindo dentro desse contexto que você falou, vem do ar, né? Exatamente. E esses esporos, eles vão cair em algum substrato e vão se desenvolver formando filamentos, como se fossem fios. Isso. E o nome desses fios são hifas. Detalhe, pessoal, olha só, como o professor Juliano explicou agora há pouco, essas hifas, elas vão se prolongar, porque são seres pluricelulares, alguns desses fungos, e vão dar origem a micélio, ou seja, um conjunto de hifas vai dar origem ao micélio, ok? Exatamente, isso mesmo. E o tipo de vida? Pessoal, a grande maioria dos fungos são saprófagos.
Saprófagos, professor? Saprófagos. Alunos, vamos prestar atenção nessa palavrinha, viu? Olha, moçada, saprófagos são seres vivos que se alimentam de matéria morta, que se alimentam daquilo que morreu, certo? Ah, professor, mas todo mundo se alimenta daquilo que morre. É, mas na verdade, geralmente nós matamos os seres. No caso dos fungos, não. A matéria está morta lá na natureza e ele vai lá e se alimenta. Inclusive, auxilia no processo chamado de decomposição. Exatamente. Alguns fungos também realizam o processo, a relação ecológica chamada de parasitismo. Olha essa imagem aqui, pessoal. Olha esse pé. Esse pé, ele marca aí a característica do parasitismo que alguns fungos realizam, provocando aí algumas doenças chamadas de micoses. Micoses são doenças que são causadas por fungos. E também, professora, nós temos as fitomicoses. Fitomicoses são as micoses causadas em plantas. Ah, professor, então quer dizer que os fungos podem causar doença em animais e também em plantas? Sim. A doença mais comum nas plantas, que destrói grande parte das plantações hoje, são as fitomicoses, que são causadas por fungos. Geralmente causam essas manchinhas aqui, é muito fácil de se identificar, certo? Bom, continuando aí sobre relações ecológicas, os fungos podem se associar com outros seres vivos, causando benefícios mútuos nessa relação, igual a gente, amor, nosso casamento, entendeu? Olha só, os fungos podem se associar com as raízes das plantas, ocasionando um processo chamado de micorrizas. As micorrizas é um tipo de relação ecológica chamada de simbiose, ou seja, um ser ajuda o outro. Enquanto o fungo ali, a hifa do fungo, envolve as raízes dessas plantas, pessoal, ela vai fornecer ali para as raízes dessas plantas água e sais minerais. Vai ajudar no processo da retirada de água e sais minerais para essas plantas. E em contrapartida, as plantas vai fornecer para esses fungos nutrientes, porque as plantas fazem fotossíntese, não é? Então elas produzem o próprio alimento e vai fornecer esse alimento também para os fungos. Então isso é uma relação de benefício mútuo, um ajudando ao outro. Isso vai acontecer também na relação ecológica que você vai falar, que são sobre os líquens. Muito bem. Então, moçada, os líquens são outro tipo de relação ecológica muito comum aqui no grupo dos fungos. Só que agora eles se associam com algas. Beleza, moçada? Com algas. Aí vocês podem estar perguntando, mas professor, as algas precisam muito de água, até por isso que ela tem esses nomes, né? Algas, como é que elas vão viver junto com fungos? Moçada, todo mundo já deve ter visto essa imagem. Quem mora no cerrado, como nós, né? Aqui eu e a professora Jael, já deve ter visto isso aqui nas árvores, nos postes, nos muros. São manchas verdes que geralmente ficam fixadas na madeira. O nome dessa mancha é líquen. E isso aqui é um grupo de organismo, no caso, fungo e alga. Mas professor, a alga, eu sei que ela precisa muito de água, precisa. Mas já ouviram falar de tirar água de pedra? Pois é, todo mundo já deve ter ouvido essa expressão. E os fungos conseguem. Os fungos, pessoal, eles têm uma capacidade de absorver, de tirar água de locais inimagináveis. Locais onde você pensa, não tem água. O fungo ali mora e ele retira a água. Só que nem só de água viverá o fungo, ele precisa de comer. E como ele vai fazer para comer? Ele se associa com a alga, porque a alga, ela realiza fotossíntese, ela tem a capacidade de transformar matéria inorgânica e orgânica, né, de produzir glicose, mas ela precisa de água. Aí é que está o X da questão. O fungo, ele vai lá, ele associa com a alga, e ele dá água, e o fungo dá o quê? O fungo dá a comida. E eles vivem juntos. Essa relação é chamada de mutualismo. E como eles não podem se dissociarem, esse mutualismo ele é obrigatório. Exatamente. Eles não podem se dissociar. Exatamente, moçada.
Moçada, vamos lá para a parte final da aula agora, beleza, professora? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos fungos. Eu já comecei a falar para vocês. Olha só, lembra dos filamentos? Os filamentos que se chamam hifas. As hifas, elas vão se associar e vão originar os micélios. Um conjunto de hifa forma o micélio. E a parte de cima aqui do cogumelo, a gente chama de corpo de frutificação, tá? Então eu tenho aqui um cogumelo, que é um exemplo clássico de um fungo, onde a gente vê o corpo de frutificação e as hifas. Então, outra coisa importante é sobre a reserva nutritiva dos fungos. Professor, o que os fungos guardam? O que eles reservam dentro de suas células, né? Para poder servir como base energética para eles? Eu acho que eu sei o que é isso. O que é, professor? É a mesma coisa que nós animais armazenamos. Será? A gente também armazena o glicogênio como fonte energética. Isso também vai acontecer com os fungos, tá? Professor Juliano, fala um pouquinho sobre a parede celular das células dos fungos. Então, professor, é esse negócio de septado, septo. Ó, vamos lembrar o seguinte, septo vem do latim divisão, separar. Note que nessa hifa aqui, ela é compridinha. Imagina uma corda, por exemplo. Imagina uma corda bem grandona, ou uma mangueira. Imagina que essa mangueira, de 20 em 20 centímetros, de espaço em espaço, ela tem uma divisão, ela tem uma barreira. Cada barreirinha dessa, cada divisão dessa é um septo. Então imagina algo longo, né, algo comprido, dividido em pedaços, e cada pedacinho daquele é um septo. E dentro de cada septo daquele tem um núcleo, quando a hifa é septada. Quando ela é asseptada ou cenocítica, que cai muito no Enem com esses dois nomes, ela não tem divisão. Imagina, por exemplo, uma hifa longa, comprida, com vários núcleos, mas sem nada para separar. Que a tia Jael vai falar um pouco melhor disso para vocês agora. Pessoal, as hifas cenocíticas, que não apresentam esses septos, ela é formada por uma massa celular única, onde a gente vai identificar vários núcleos lá dentro dessa massa celular. Já nas hifas septadas, olha só, no interior desses septos pode ter apenas um único núcleo e pode apresentar aí, olha só, septos com 2 núcleos dicarióticos, ou seja, 2 núcleos. E monocariótico quando tiver apenas um núcleo. Lembrando, né, professora, que a palavra cariótico vem da palavra carioteca, que refere-se diretamente à organização nuclear das células, né, e dos organismos. Quanto ao grupo dos fungos, pessoal, os fungos estão divididos basicamente em 4 grupos. No entanto, 3 são os principais grupos e são os grupos que geralmente a gente mais fala, tudo bem? Eles estão divididos nos grupos dos zigomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. O tio vai começar falando desse primeiro grupo, que é o grupo menos falado, correto? Que é um grupo mais complexo, digamos assim, mas é muito importante, que é o grupo dos deuteromicetos. Pessoal, todos os seres vivos que existem no planeta estão agrupados. Certo? O grupo dos fungos, ele tem um agrupamento, um ajuntamento específico chamado de deuteromicetos, que agrupa vários indivíduos que ainda não estão em nenhum grupo. Mas, professor, como assim? Eles não foram classificados. Eles não foram classificados ainda. Por exemplo, a penicilina, o penicillium, que é um fungo hoje muito conhecido. O penicillium, ele já pertenceu ao grupo dos deuteromicetos durante um longo período. Por quê? Porque o cientista, ele ainda não tinha certeza que aquele ser vivo, que tipo de ser vivo era aquilo. Exatamente. E hoje eles já são classificados como ascomicetos. Exatamente. Mas quais são essas características que colocam aí esses fungos em 4 tipos diferentes de classes? A gente pode colocar aí a organização das hifas, eles vão ser classificados de acordo com a organização das hifas, se são septadas ou asseptadas, de acordo com a forma da reprodução, que é o nosso próximo vídeo, a gente vai falar só sobre reprodução dos fungos,
E também, professor Juliano, de acordo com a forma dos esporos. Isso. Né? Então a gente tem essas três categorias aí para a gente classificar os fungos em 4 grupos. O grupo dos zigomicetos, deuteromicetos, que foi o que você acabou de falar, né? Os ascomicetos e os basidiomicetos. Professor, nós não vamos muito aprofundar na classificação e nem na reprodução dos fungos agora, mas nós vamos fazer uma próxima aula só sobre isso, senão vai ficar muito longa e a gente sabe que coisa muito longa, os nossos coleguinhas infelizmente não assistem tudo. Então, nós só vamos dar um exemplo de cada fungo para encerrar, tá bom? Professora, me dá um exemplo de zigomiceto. Zigomiceto. Pessoal, zigomiceto eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. Absoluta. Os zigomicetos aparecem lá no bolor do pão, das frutas, aquele bolorzinho preto. O povo chama por aí de mofo, né, professora? Exatamente. O zigomiceto. E os ascomicetos, o que você citaria? Os ascomicetos eu não estou lembrando. Ascomicetos, você já usou muitas vezes nas suas aulas práticas, fazendo o processo da De fermentação. Exatamente. O Saccharomyces cerevisiae. Todo mundo já deve ter usado aquele fermentinho em pó, o Flashman, né? Fazer propaganda pro Flashman, enquanto um desenho dele aqui. Aquele desenhozinho do Flashman ali, aquele fermento Flashman é um tipo de fungo ascomiceto, que é muito utilizado na produção de pães. Inclusive, vou fazer um hoje delicioso mais tarde. E os basidiomicetos, gente, a casinha ali, ó, dos Smurfs, certo? Cogumelos. Os cogumelos, exatamente. São exemplos de basidiomicetos. Todo mundo deve comer de vez em quando um basidiomiceto, champignon, que vem na pizza, não é isso? Estrogonofe também, Estrogonofe. uma delícia. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, a gente precisa que vocês assistam, dê o like lá embaixo, compartilhem, para que a gente possa fazer as próximas, tá bom? Então, nós contamos com vocês. Valeu, moçada. Um abraço, até mais e vem biologicar com a gente. Curte a nossa página no Face, que o tio vai deixar aqui também na descrição. Um abraço, Até galera. mais.